Eu acho que você está mexendo no cerne da questão. Que haverá legado, é óbvio que sim. A pergunta que deve ser feita e a resposta que deve ser buscada é qual legado para quem? E o que nós estamos assistindo, acompanhando, nos dá elementos para dizer que o legado virá mais uma vez na história brasileira na direção de favorecer os setores já favorecidos da sociedade brasileira. Seja na perspectiva de planejamento urbano, mobilidade urbana. O que nós estamos assistindo é basicamente isso: setores já beneficiados, setores já contemplados, segmentos sociais já contemplados acabam sendo favorecidos e possuem maior capacidade de pressão, mais organização, né? E isso faz com que eles acabem tirando proveito das situações. Por outro lado, nós estamos vendo recursos públicos sendo direcionados a essas questões vinculadas aos mega-eventos, em detrimento de ações que o poder público deveria estar desenvolvendo, muito mais prementes, muito mais necessárias, que estão sendo secundarizadas por conta desses mega-eventos. Nós vivemos um problema de democracia, né? Mas não pela presença dela, né? Mas pela imaturidade dela, pela ausência de democracia. Nossa democracia é muito nova, é muito imatura. Isso dificulta a organização social, participação, controle social. A ausência de controle social facilita desvio de verbas, desvio de recursos, né? Superfaturamento de obras e coisas e tal. Então isso, a gente acompanha isso nas cidades, nos estados e cidades sedes da Copa do Mundo 2014. Não há uma obra que ainda mantém o orçamento original, né? Há indícios fortes de superfaturamentos, né? E por mais que nós saibamos que já avançamos muito no controle, na fiscalização, sabemos também que precisamos avançar muito mais para impedir que ações de natureza corrupta prevaleçam diante disso, né? Tudo isso dentro de um campo, eu estou me referindo aqui agora ao campo esportivo brasileiro, que é um campo conservador, que é um campo retrógrado, que é um campo reacionário. Então, um campo conservador, retrógrado e reacionário é um campo fértil para ações corruptas, de corrupção, né? E isso está muito evidente, né? Então, o nosso trabalho, na perspectiva acadêmica, é acompanhar, é estudar, é motivar nossos alunos, seja em trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado e doutorado, a terem essa linha de pesquisa como algo a fazer parte da vida deles, né? Mas um campo de estudo que exige também uma intervenção política. Quer dizer, não nos contentamos em meramente estudar para que daqui a 5 anos uma tese de doutorado diga o que aconteceu, né? E chega à conclusão que o dinheiro foi mal utilizado. Mas uma preocupação de participar do processo de organização da sociedade civil, de um determinado setor da sociedade civil preocupada com essas questões, de modo a buscar dar um direcionamento a esses recursos, de modo a minimamente favorecer os setores que precisariam, de fato, ser favorecidos, né? Ser atendidos, ser contemplados, né? É isso que a gente, de alguma forma, vinha fazendo, continuamos fazendo, e estar aqui, mesmo que ainda sem nenhuma agenda formal de trabalho, isso não significa dizer que nas conversas a gente acabe não tocando nesses assuntos e construindo intenções conjuntas, né? Articulando formas de intervir nesse campo. É isso que a gente vem fazendo. Eu
penso que ele conseguiu se manter muito tempo à frente da Confederação Brasileira de Futebol, vivendo todas essas relações duvidosas, para se falar o mínimo, né? Porque conseguiu fazer tudo isso sem se colocar na vitrine, né? Ele tem uma característica de ficar à sombra, né? De trabalhar nos bastidores e tudo mais. Com a Copa de Futebol de 2014 vindo para cá, ele não conseguiu mais se manter afastado dos holofotes. As luzes se voltaram para ele. A mídia, o jornalismo investigativo, seja ele esportivo ou não, o fato de você ter aí mais evidenciado, mais explicitado essa relação com as entidades internacionais, uma entidade internacional que também vem sendo questionada em sua integridade, que também vem recebendo denúncias de ações, digamos que eticamente questionáveis. Tudo isso acaba repercutindo internamente de uma maneira diferente daquela que vinha se dando. E ele acaba, suas falcatruas ou suas ações menos éticas acabam ganhando evidência. Ele nunca desejou isso, mas agora ele é alvo das atenções, né? E isso também revela, né, de uma forma paradoxal, um certo amadurecimento da nossa sociedade, à medida que estamos mais atentos, mais preocupados. Essa ideia de que há um posicionamento favorável a esses mega eventos no Brasil não é tão tranquilo assim, né? Você não conhece, você não vê uma CBF, você não vê um Comitê Olímpico Brasileiro chamando para si a tarefa de fazer uma pesquisa de opinião pública sobre o que a opinião pública estaria achando desses eventos aqui no Brasil, né? Você vê setores mais organizados, preocupados, ao mesmo tempo deixando claro, ninguém é contra os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, uma Copa do Mundo aqui no Brasil, mas está com receio de que isso se dê dentro de um cenário onde a ausência de controle social favoreça, né, ações eticamente reprováveis. Essa é a questão de fundo, né? E tentar. Não adianta ficar numa posição contrária aos jogos, contrária aos grandes eventos, né? Mas até porque eles já estão postos, já estão aí, mas é ter uma ação proativa de desejar também participar do controle, da fiscalização dos recursos, notadamente recursos públicos, né, na organização desses eventos, dando a entender que isso sim nos diz respeito, que não basta apenas achar que uma torcida a favor do selecionado brasileiro, disso ou daquilo, vai continuar nos ludibriando, enganando e permitindo que esses recursos sejam usados a bel prazer. Eu penso que isso está posto hoje. Nós temos, na própria área acadêmica, onde esses assuntos estão mais presentes, engenharia, arquitetura e também no campo da educação física, uma maior compreensão da importância de tornar público esses estudos, né? Chamar a atenção da opinião pública para as questões. Temos jornalistas esportivos hoje que têm essa conotação do jornalismo investigativo, que tem trazido para nós dados, né? Digamos, conseguido acesso a fontes que até o meio acadêmico às vezes não consegue acessar, né? Trazendo elementos que nos ajudam nesses estudos, nesses levantamentos e no instrumentalizar a opinião pública para que ela se posicione junto àqueles que elas elegeram, né? Na Câmara Legislativa Municipal, Estadual e mesmo Federal, chamando a atenção que ela não se contenta mais em ver tudo isso acontecer sem que nada aconteça contra, que não haja uma reação. Eu penso que é um clima que está presente no Brasil hoje, né? Nós estamos vendo aí uma crise instalada,
porque durante muito tempo a busca da governabilidade se deu a partir de certas concessões que hoje não vem se admitindo mais, não se admite mais, né? Vimos o que aconteceu no Ministério do Transporte, Ministério do Turismo, ainda hoje, de ontem para hoje, o ministro da Agricultura se demitiu, já tem um outro chegando, e já não se aceita mais naturalmente certas atitudes ilícitas em nome de uma governança, em nome de uma governabilidade. Não é esse o padrão contratual que nós queremos para que essa governabilidade exista, né? Não aceitamos chantagem, né? Então você percebe uma opinião pública contrária a esses partidos que ameaçam chantagear o governo caso continuem nesse tipo de preocupação, de linha política de ação. Isso também alcança, portanto, essas ações no mundo esportivo, né? Acaba sendo matéria de estudo de uma área que até pouco tempo atrás não tinha esse conteúdo como conteúdo de estudo, né? E isso nos deixa satisfeitos, porque fazemos parte de uma geração que buscou trazer essa dimensão da área esportiva para dentro dos cursos da educação física. Até então, somente preocupadas com dimensões biomédicas, biofisiológicas da atividade física, né? Isso perpassa essa questão como outras, né? Discussão sobre qualidade de vida, estilo de vida, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela sua forma de viver, desconsiderando as relações sociais de produção, desconsiderando ordenamentos societários que levam pessoas a agir de um jeito e não de outro, né? Faz com que a gente perceba a necessidade de não perder de vista a forma como a sociedade se organiza as suas relações sociais de produção, na definição, inclusive, principalmente, do que é qualidade de vida para um povo, né? Superando em muito a tese ingênua, primária, caricata de que a atividade física traz saúde. Ela vai trazer saúde se vinculada, associada a todos esses elementos, vinculados a índices de desenvolvimento humano, como educação, saneamento, acesso à cultura, lazer e por aí afora. Então, eu acho que esse momento é propício para isso. Ele é paradoxal por isso, né? Ele é de crise, é de uma enormidade de denúncias de corrupção, de ações corruptas, mas que, por outro lado, tem motivado as pessoas a estarem mais atentas a isso e a se manifestarem mais publicamente contra isso, né? É um pouco isso que, de certa forma, a gente vem fazendo, querendo levar esse debate para a América Latina em geral e a América do Sul em particular, né? Nós temos aqui no Brasil uma instância de governo que tem responsabilidade sobre o Mercosul social, né? Uma agenda, uma cúpula social do Mercosul, que discute educação, discute cultura, e é fundamental levar esse tema dos mega eventos esportivos no Brasil para dentro dessa agenda, que seja pautado por essa agenda, para fazer com que os nossos países irmãos percebam, né, que não estão imunes a tudo que está se dando por aqui, né, e venham conosco, somem-se aos nossos esforços de assumirmos um papel protagônico, né, na definição desses gastos públicos, na definição dessa agenda toda. Esse é o objetivo nosso também. E aí o IELA tem um papel importantíssimo pelo lugar que ocupa no cenário latino-americano.